E se a pessoa mais calma da sala não sentisse nada do que você sente? E se o silêncio no olhar dela não fosse paz, mas ausência? Em situações emocionais, quando todos reagem com dor, medo ou culpa, existe um tipo de mente que observa tudo como um experimento. Se você já sentiu que alguém parecia normal demais, talvez este vídeo ajude a entender o porquê. A maioria de nós acredita que emoções são universais, que tristeza dói do mesmo jeito, que empatia surge automaticamente diante do sofrimento. Mas essa suposição confortável começa a ruir quando observamos o funcionamento emocional de um psicopata. Não estamos falando de monstros caricatos, mas de indivíduos capazes de sorrir no velório, manter a voz estável durante uma confissão ou consolar alguém sem sentir absolutamente nada. O que acontece dentro dessa mente quando o ambiente exige emoção? Quando alguém chora, perde, implora ou ama? A resposta não é um vazio simples, é algo mais perturbador. A emoção existe, mas é rasa, fragmentada, utilitária. Onde você sente um impacto visceral, eles sentem um estímulo neutro, às vezes até interessante. Em situações emocionais intensas, o psicopata não entra em colapso. Ele observa, calcula, registra padrões. A dor alheia não aciona alarme interno, não provoca espelhamento emocional. Serve como dado, como oportunidade, como ruído de fundo. Esse é o ponto em que algo parece errado no ar, porque emoções, para eles, não são bússola moral, são ferramentas sociais. Linguagem aprendida, um manual decorado. E quanto mais caótica a situação emocional, mais clara fica a diferença entre quem sente e quem apenas simula. Talvez o inquietante seja perceber que essa diferença é visível. Ela só aparece quando algo quebra, quando alguém sofre, quando a máscara é testada. E é aí que a mente psicopática revela sua natureza silenciosa final. Emoção, para a maioria das pessoas, nasce junto com empatia. Quando alguém sofre, o corpo reage, o peito aperta, a mente busca aliviar. Na psicopatia, essa associação não é automática. O indivíduo pode experimentar excitação, irritação ou curiosidade sem qualquer ligação com o estado interno do outro. É por isso que falar em frieza é impreciso. Não é ausência total de emoção, é desconexão. Estudos em psicologia e neurociência mostram respostas atípicas a sinais emocionais, especialmente medo e dor. Regiões ligadas ao processamento empático não disparam como esperado. O resultado não é silêncio emocional, mas uma paisagem rasa, onde sentimentos surgem breves e instrumentais. A emoção aparece quando serve a algo: vantagem, controle, alívio do tédio. Em situações emocionais, essa diferença fica clara. Diante de um choro, muitos sentem urgência em confortar. O psicopata avalia contexto, custo e benefício. Ele pode oferecer palavras corretas, gestos adequados, até abraços. O que falta não é o roteiro, é o eco interno. Não há espelhamento, não há dor compartilhada, há desempenho. Isso cria um paradoxo perturbador. Quanto mais intensa a emoção ao redor, mais estável ele parece. Enquanto outros oscilam, a mente psicopática mantém foco. Essa estabilidade não é maturidade emocional, é ausência de conflito interno. Sem culpa e sem empatia, não há freio afetivo. Quando falamos de empatia cognitiva, o psicopata pode se destacar. Ele entende o que o outro sente, prevê reações, antecipa consequências. Mas compreender não é sentir. Essa compreensão fria permite manipular emoções alheias com precisão cirúrgica, ajustando o tom conforme a situação exige. O público costuma confundir emoção com moral. Supõe que sentir muito impede o mal. A psicopatia desmonta essa crença. Emoções podem existir sem valores, sem compaixão, sem limite. E quando emoção e empatia se separam, o comportamento deixa de ser guiado por consciência e passa a ser guiado por utilidade. Talvez o desconforto maior seja aceitar que emoção, sozinha, não humaniza. O que humaniza é a capacidade de sentir o outro. E isso, nessa mente, simplesmente não acontece. Em momentos de crise,
essa lacuna fica exposta. Onde esperaríamos hesitação, surge eficiência. Onde haveria conflito, há cálculo. A emoção alheia não interrompe decisões, apenas informa estratégias. É nesse ponto que a normalidade aparente se revela como máscara. E quando percebida, já cumpriu sua função. Atravessar a situação sem marcas internas, deixando o impacto apenas do lado de fora, onde alguém sente tudo, sozinho demais e confuso. Quando uma situação exige emoção, o psicopata não reage, ele atua. A diferença é sutil, mas profunda. Enquanto a maioria responde de forma automática, com microexpressões espontâneas e incoerências naturais, a mente psicopática executa um comportamento ensaiado. Não há surpresa interna. Há escolha. Essa reação emocional falsa não surge do nada. Ela é construída ao longo do tempo, por observação cuidadosa. O psicopata aprende como pessoas normais reagem ao medo, à perda, à alegria. Memoriza padrões, tons de voz, pausas dramáticas. Ele sabe quando abaixar a cabeça, quando sustentar o olhar, quando tocar o braço do outro. Cada detalhe é uma peça de linguagem social. Em situações emocionais intensas, esse desempenho pode parecer convincente, às vezes, mais convincente do que o de alguém genuinamente abalado. Isso acontece porque não há interferência interna. Quem sente de verdade costuma vacilar, exagerar, errar o tom. Quem simula mantém consistência. A emoção falsa é limpa, organizada, funcional. Mas algo não encaixa. Sempre há um atraso mínimo. Uma resposta ligeiramente calculada demais. Uma empatia que chega cedo ou tarde demais. Um sorriso que dura 1 segundo a mais. Esses sinais passam despercebidos porque esperamos autenticidade. Confiamos na superfície. O mais perturbador é que essa simulação não é consciente no sentido teatral. Não é como um ator no palco. É um mecanismo automático aprendido. O psicopata não pensa, vou fingir tristeza. Ele apenas seleciona a resposta mais eficaz para aquela situação. A emoção não é sentida, é aplicada. Em contextos de conflito, essa habilidade se torna uma vantagem. Enquanto o outro está emocionalmente comprometido, vulnerável, o psicopata permanece inteiro. Ele pode pedir desculpas sem arrependimento, chorar sem dor, demonstrar preocupação sem envolvimento. Tudo isso sem esforço fisiológico real. Essa discrepância cria confusão. A vítima sente algo errado, mas não consegue nomear. Afinal, as palavras estão certas. O gesto está correto. Falta apenas o que não se vê. A ressonância emocional. A reação emocional falsa é a base da máscara social. É o que permite atravessar relacionamentos, crises e perdas sem carregar marcas internas. O impacto fica sempre do outro lado. E quando a situação termina, o psicopata segue adiante sem luto, sem reflexão, sem peso. Talvez a pergunta desconfortável seja esta: quantas vezes você já confiou em uma emoção bem apresentada, sem perceber que ela não vinha de lugar nenhum? E quantas dessas reações que você julgou profundas eram apenas respostas aprendidas, executadas com precisão demais para serem reais? Em situações de alta carga emocional, o controle é revelador. Quando o ambiente entra em colapso, quando vozes se elevam e decisões se tornam impulsivas, a mente psicopática não acompanha o caos. Ela se distancia, observa, mantém a frequência cardíaca estável. Esse autocontrole não nasce de maturidade emocional, mas da ausência de conflito interno. Para a maioria das pessoas, emoções competem entre si. Medo, culpa, empatia e ansiedade disputam espaço e atrasam decisões. No psicopata, essa disputa quase não existe. Sem empatia ativa e sem culpa emocional, sobra clareza. O que para outros é sofrimento, para ele é ruído ambiental. O resultado é uma frieza funcional, capaz de parecer liderança em momentos críticos. Esse controle vira arma quando há tensão. Em discussões, ele fala baixo. Em acusações, mantém postura neutra. Em crises, oferece soluções rápidas. Essa calma não é apaziguadora, é estratégica.
Enquanto o outro se expõe emocionalmente, o psicopata coleta informações. Quem chora revela pontos fracos. Quem se exalta, perde precisão. Cada reação emocional do outro vira dado útil. O contraste é perturbador. Pessoas interpretam essa estabilidade como força de caráter. Confiam, delegam, seguem. Poucos percebem que o controle não vem de autoconsciência, mas de indiferença afetiva. Não há dor a administrar, nem medo de errar moralmente. Há apenas objetivo. Em situações de estresse, esse padrão se intensifica. Onde alguém normal hesitaria por receio de ferir, o psicopata avança. Onde outro recuaria por culpa, ele calcula o próximo passo. A emoção do ambiente não o contamina, o favorece. Quanto maior o caos, maior a vantagem. Isso explica por que muitos psicopatas prosperam em contextos de pressão. Ambientes competitivos, crises organizacionais, conflitos interpessoais. Eles não se desgastam emocionalmente, não carregam resíduos, podem tomar decisões duras e seguir adiante, sem ruminação. Mas esse controle tem um custo invisível para quem está ao redor. Relações se tornam assimétricas. Um lado sente demais, o outro sente o suficiente para manipular. O psicopata não perde o controle porque nunca o entregou à emoção. Ele a mantém à distância, como ferramenta. Talvez o erro mais comum seja confundir calma com bondade. Acreditar que quem não se abala é quem melhor cuida. Em muitas situações, o controle emocional não é sinal de equilíbrio, mas de vazio afetivo. E quando esse vazio se combina com poder de decisão, a emoção alheia deixa de ser limite e passa a ser combustível. A pergunta que fica é desconfortável. Quando alguém permanece frio demais em meio ao sofrimento, isso indica força ou indica que nada ali foi tocado? Para entender a mente psicopática em situações emocionais, é preciso abandonar a ideia de que o sofrimento alheio sempre causa repulsa. Em muitos casos, ele causa estimulação, não no sentido sádico caricatural, mas como resposta a um vazio crônico. O psicopata vive um estado constante de subestimulação emocional. O mundo é monótono. Pessoas são previsíveis. Emoções comuns não produzem impacto suficiente. É nesse contexto que o caos emocional ganha valor. Conflitos, crises, colapsos afetivos quebram a monotonia. Ativam o sistema de recompensa. A dor do outro não é sentida como dor. É percebida como intensidade. Algo finalmente acontece. Algo foge do tédio. Do ponto de vista neuropsicológico, isso se conecta a uma busca constante por excitação. A dopamina não responde aos estímulos cotidianos. É preciso elevar o nível. Situações emocionalmente carregadas oferecem exatamente isso. Reações fortes, imprevisibilidade, vulnerabilidade exposta. Para o psicopata, isso não é desconfortável. É interessante. Enquanto alguém sofre, chora ou entra em desespero, a mente psicopática se mantém alerta. Não há empatia para interromper o processo. Não há culpa para gerar freio. Existe curiosidade. Existe sensação de controle. Existe a percepção de estar no centro de algo intenso sem pagar o preço emocional. Esse prazer não é necessariamente consciente. Raramente o psicopata dirá: gosto do sofrimento alheio. O que ele percebe é uma sensação de estar vivo, engajado, estimulado. O caos emocional do outro funciona como combustível interno. É por isso que conflitos tendem a se repetir ao redor desse tipo de indivíduo. Relações instáveis, discussões frequentes, crises cíclicas. Não por acaso, mas por necessidade psicológica. A calmaria prolongada é insuportável. Ela expõe o vazio. Se algo aqui começou a fazer sentido para você, permaneça até o fim. O que vem a seguir pode mudar sua forma de observar as pessoas. O mais perturbador é que esse padrão costuma passar despercebido. O psicopata não parece alguém que gosta do caos. Ele parece alguém que lida bem com ele, que não se abala, que permanece funcional enquanto os outros se despedaçam. Mas, internamente, o caos emocional não é ameaça. É estímulo. É quebra da rotina afetiva.
É o momento em que a emoção alheia deixa de ser apenas observada e passa a ser utilizada. Talvez a pergunta mais inquietante seja esta: quando alguém parece estranhamente confortável em meio ao sofrimento dos outros, isso é resiliência ou é prazer silencioso? Para a maioria das pessoas, vínculos afetivos são âncoras emocionais. Eles criam apego, geram medo de perda, moldam decisões. Na mente psicopática, esse processo acontece de forma diferente. O vínculo não se aprofunda. Ele permanece na superfície, funcional, reversível. Pessoas não são sentidas como extensões emocionais, mas como presenças úteis. Isso não significa isolamento social. Pelo contrário, psicopatas podem se envolver em relacionamentos intensos, demonstrar carinho, atenção e até dependência aparente. O que falta não é interação, é apego real. Quando a relação termina, não há luto genuíno. Há, no máximo, frustração por perda de acesso, controle ou estímulo. Em situações emocionais que envolvem amor, abandono ou perda, essa diferença se torna visível. Enquanto alguém sofre pela ausência, o psicopata avalia impacto prático. O que mudou? O que foi perdido em termos de vantagem? A dor emocional do outro não cria eco interno, não gera saudade profunda, não produz vazio afetivo. O vazio já estava lá antes. O mesmo ocorre com laços familiares. Pais, filhos, parceiros são percebidos como papéis sociais. Há expectativa de comportamento, não conexão emocional automática. Em momentos de luto, a reação pode parecer estranhamente adequada, até exemplar. Palavras corretas, gestos respeitosos. O sentimento, porém, não acompanha a encenação. Essa superficialidade cria relações assimétricas. Um lado investe emocionalmente, cria dependência, se expõe. O outro observa, ajusta, responde conforme necessário. Quando a relação deixa de ser útil ou estimulante, pode ser descartada sem conflito interno significativo. Para quem está do outro lado, isso é devastador. A ruptura parece repentina, fria, inexplicável. Não há tentativa real de reparo emocional, porque nunca houve vínculo profundo a ser preservado. O psicopata não se fecha após a perda. Ele simplesmente redireciona. Esse padrão costuma ser confundido com desapego saudável ou maturidade emocional. Na realidade, trata-se de incapacidade de formar laços afetivos profundos. A ausência de apego não protege ninguém. Apenas impede que o psicopata experimente a dor que regula comportamentos humanos. Em situações emocionais críticas, essa característica se revela de forma cruel. Onde alguém implora por conexão, há indiferença educada. Onde se espera compaixão, há cálculo. O vínculo, para essa mente, nunca foi abrigo. Sempre foi instrumento. Talvez a pergunta que reste seja inquietante. Quando alguém diz que te ama, mas atravessa a sua dor sem ser tocado por ela, isso é força emocional. Ou é a prova de que você estava sozinho desde o início? Existe um equívoco comum de que o psicopata é sempre calmo. Essa ideia ignora um ponto crucial. A raiva existe, mas funciona de outro modo. Não é explosiva por perda de controle emocional. É reativa ao bloqueio de objetivos. Quando algo impede avanço, acesso ou domínio, surge frustração. E essa frustração não vem acompanhada de culpa ou autorreflexão. Em situações emocionais onde alguém se sente rejeitado, humilhado ou contrariado, a maioria experimenta dor misturada com dúvida. Questiona a própria responsabilidade. O psicopata não. A mente dele não se volta para dentro. Ela aponta para fora. O problema nunca é interno. É o outro que falhou, desrespeitou, ousou contrariar. A raiva, nesse contexto, não é caótica. É fria, contida, calculada. Pode não aparecer no momento do conflito. Às vezes, sequer altera o tom de voz. Ela se acumula como intenção. Diferente da raiva impulsiva, essa permanece ativa, enquanto o psicopata espera a melhor oportunidade para agir. Quando falamos de vingança, o padrão se torna ainda mais inquietante. Para pessoas comuns, a vingança é, frequentemente fantasiosa, barrada por empatia, medo ou valores morais. Na psicopatia, esses freios são fracos ou inexistentes. Se a vingança é útil,
ela é considerada. Se for possível, ela é executada. Em situações emocionais intensas, isso cria uma assimetria perigosa. O outro acredita que o conflito terminou porque houve silêncio, pedido de desculpas ou aparente resolução. O psicopata pode concordar externamente, enquanto internamente registra o evento como dívida a ser cobrada. Essa forma de raiva não busca alívio emocional. Busca restauração de controle. O objetivo não é expressar sentimento, mas corrigir a sensação de ter sido desafiado. Por isso, a resposta pode ser desproporcional, tardia ou inesperada. É comum que a vingança venha disfarçada de casualidade. Um erro coincidente, um boato oportuno, uma informação usada no momento certo. Tudo isso sem demonstração emocional visível. O psicopata não precisa parecer furioso. Ele precisa apenas sentir que retomou posição. O mais perturbador é que, após o ato, não há remorso. A tensão se dissipa não porque alguém sofreu, mas porque o equilíbrio de poder foi restaurado. A emoção cumpre sua função e desaparece. Talvez a pergunta mais desconfortável seja esta: quando alguém reage ao conflito com calma excessiva, isso significa maturidade? Ou significa que a resposta ainda não aconteceu? Culpa e remorso são emoções morais. Elas surgem quando percebemos que ferimos alguém e sentimos essa dor refletida dentro de nós. Para a mente psicopática, esse mecanismo não funciona da mesma forma. A noção de certo e errado pode existir, mas não como experiência emocional. Ela aparece como conceito abstrato, regra social, risco calculável. Em situações emocionais onde alguém comum seria dominado pela culpa, o psicopata permanece intacto. Ele pode reconhecer que uma ação gerou sofrimento, prejuízo ou trauma. O que não ocorre é o impacto interno. Não há peso emocional persistente. Não há ruminação moral. O evento é registrado como fato, não como ferida. Essa diferença é crucial. A culpa, para a maioria das pessoas, atua como freio comportamental. Ela ensina limites, produz aprendizado emocional. Na psicopatia, esse freio é fraco ou inexistente. O comportamento não é regulado por consciência emocional, mas por consequências externas. Punição, perda de status, exposição. Quando o psicopata pede desculpas, isso não indica arrependimento, indica estratégia. Ele compreende que o pedido reduz conflito, restaura acesso ou encerra uma situação inconveniente. As palavras são corretas. O tom é adequado. O sentimento não acompanha. O remorso genuíno exige empatia temporal. Exige revisitar mentalmente o sofrimento causado e senti-lo novamente. Para essa mente, revisitar não provoca dor. Provoca no máximo avaliação de erro operacional. O foco está em como evitar consequências futuras, não em reparar o dano emocional do outro. Em situações emocionais intensas, essa ausência se torna evidente. Pessoas esperam sinais de peso moral, hesitação, sofrimento visível, mudança profunda de postura. O psicopata pode até mudar de comportamento, mas a motivação é pragmática. Se não houver custo, não há razão interna para mudar. Isso cria uma ilusão perigosa. Muitos acreditam que insistência, diálogo ou exposição emocional despertarão culpa. Esperam que, ao mostrar dor suficiente, algo se ative. Nada se ativa. A dor alheia não se transforma em limite interno. O mais inquietante é que o psicopata pode compreender perfeitamente a linguagem moral. Pode falar sobre ética, justiça, valores, pode até defendê-los publicamente. Mas essa moralidade é externa, não sentida. Talvez a pergunta final deste bloco seja incômoda demais. Quando alguém reconhece o erro, mas não carrega nenhuma marca emocional dele, estamos diante de amadurecimento ou de uma mente onde a culpa nunca teve onde se instalar. Situações extremas funcionam como testes finais para a mente humana. Morte, tragédia, perda repentina, crises profundas. Para a maioria das pessoas, esses eventos rompem a fachada social e expõem emoções cruas. Na psicopatia, o efeito é outro. A máscara não cai facilmente. Às vezes,
ela se torna ainda mais refinada. Quando ocorre uma tragédia, o psicopata observa antes de reagir. Ele avalia o ambiente emocional, identifica expectativas e escolhe a resposta mais segura. Não há colapso interno, porque não há vínculo emocional profundo a ser quebrado. A dor coletiva não invade. Ela permanece externa. Em funerais, acidentes, diagnósticos graves ou catástrofes pessoais, a reação pode parecer adequada demais. Postura controlada, palavras reconfortantes, disponibilidade prática. Muitos interpretam isso como força. Poucos percebem que a emoção exibida não corresponde a uma vivência interna. Essas situações extremas exigem empatia prolongada, exigem presença emocional contínua, não apenas respostas pontuais. É aí que a máscara começa a falhar. Não por explosão, mas por inconsistência. O psicopata sustenta o papel enquanto há ganho social. Quando a atenção diminui, o interesse desaparece. Em crises longas, a ausência se torna visível. Falta paciência para o sofrimento repetido. Falta tolerância para a fragilidade persistente. A empatia simulada tem prazo curto. O psicopata não consegue sustentar cuidado emocional sem retorno claro. Quando a situação extrema o afeta diretamente, a reação também difere. A perda não gera luto profundo. Gera irritação pela quebra de rotina ou perda de controle. A dor não se manifesta como tristeza prolongada, mas como impaciência, raiva ou necessidade imediata de substituição. A máscara existe para garantir adaptação social, não para processar sofrimento. Por isso, em eventos extremos, ela é usada como escudo. O psicopata protege sua estabilidade emocional mantendo distância afetiva. Ele não se permite ser atravessado pela experiência. Para quem observa, isso cria confusão. Como alguém pode atravessar algo tão grave sem parecer abalado? A resposta não está em resiliência extraordinária, mas em desconexão afetiva. Onde não há apego, não há devastação. O mais inquietante é que, em situações extremas, as pessoas costumam revelar quem são. No caso da psicopatia, o que se revela não é crueldade explícita, mas vazio. Um espaço onde esperaríamos rachaduras emocionais. Talvez o sinal mais claro esteja aqui. Quando tudo desmorona e alguém permanece intacto demais, não é porque suportou a dor, é porque ela nunca entrou. Quando observamos a mente de um psicopata em situações emocionais, o erro mais comum é procurar sinais explícitos de maldade. Esperamos violência, frieza óbvia, ausência total de emoção. Mas o que se revela na maioria das vezes é algo mais difícil de aceitar. Normalidade funcional sem profundidade emocional. O psicopata não é alguém que não sente nada. Ele sente o suficiente para operar no mundo, para se adaptar, para extrair estímulo. O que falta não é emoção básica, mas aquilo que nos ancora uns aos outros. Empatia, culpa, vínculo afetivo real. Em situações emocionais, essa ausência não aparece como agressão direta, mas como distância invisível. Enquanto você sente demais, ele sente o necessário. Enquanto você carrega o impacto por dias, ele segue adiante. Enquanto você revisita palavras, gestos e dores, ele arquiva o evento como encerrado. Não porque superou, mas porque nada foi internalizado. Essa diferença muda tudo. Muda relações, decisões, expectativas. Explica por que pedidos de desculpa não resultam em mudança. Por que promessas emocionais se repetem sem consequência? Por que, em momentos críticos, alguém pode estar presente fisicamente e ausente emocionalmente? O mais perturbador é perceber que essa mente não é rara nem sempre extrema. Ela não vive apenas em manchetes ou prisões. Ela pode ocupar cargos, relações, famílias. Pode ser admirada por sua calma, eficiência e clareza sob pressão. Pode parecer exatamente o tipo de pessoa que aguenta tudo, mas aguentar não é sentir. E sentir é o que nos transforma quando algo dói. Sem esse impacto, não há aprendizado emocional profundo. Não há limite interno. Há apenas ajuste estratégico. Talvez a reflexão mais difícil seja admitir que a empatia não é garantida, que nem todos experimentam a dor alheia como freio,
que algumas mentes atravessam o sofrimento humano sem serem tocadas por ele, não por escolha consciente, mas por estrutura psicológica. Isso nos obriga a rever como julgamos emoções nos outros. Nem toda calma é maturidade. Nem toda reação correta é genuína. Nem toda presença indica conexão. Às vezes, o que parece força é apenas ausência de peso. O verdadeiro perigo não está na agressividade explícita, mas na indiferença silenciosa, na capacidade de observar o colapso emocional alheio como evento externo, na habilidade de simular cuidado sem nunca se comprometer internamente. Talvez o mais assustador não seja que essas pessoas existam, mas que possamos conviver com elas por anos, confiando em emoções bem apresentadas, sem perceber que nunca houve reciprocidade emocional real. E quando finalmente percebemos, a sensação não é raiva, é vazio. A constatação de que aquilo que nos afetou profundamente nunca afetou o outro. Se esse conteúdo te fez pensar diferente sobre a mente humana, inscreva-se. Aqui nós exploramos o que quase ninguém quer enxergar.